Quanto foi ontem, e que a gente possa, de fato, levar a cabo tudo aquilo que a gente discutiu. Eu gostaria de começar agradecendo aqui o Antônio Carlos Rolf, que está aqui nos visitando e fazendo o trabalho de divulgação do Jamboree. Cadê o Antônio Carlos Rolf? Pode ficar de pé, chefe? Cadê o chefe? Deve estar lá fora. Está lá fora. Ele me presenteou com os livros que ele escreveu e eu aqui recomendo para vocês, né, para que não se dê por passado, que o melhor de nós do passado e na moral com orgulho do passado. Então ele conta a história do movimento escoteiro. Ele falou para mim desde 1968. Quem não conhece o Antônio Carlos Rolf, eu recomendo que leia um pouco da bibliografia dele, que é um cara que já contribuiu muito e ainda contribui muito com o movimento escoteiro. Pessoas assim que o movimento precisa. Bom, a gente vai começar agora com uma formalidade, e para que essa formalidade ela tenha o seu papel, enquanto seu papel, eu gostaria que, no momento que o Carlos vai ler a nossa resolução, eu gostaria de convidar aqui na mesa o Ivan, que é o nosso vice-presidente nacional, para que ele venha sentar aqui com a gente, participar desse momento. Bom dia a todos. Resolução Regional 06/2017. Abole o lenço regional e dá outras providências. Considerando a. Que na regra 164, inciso 1 dos princípios, organização e regras, editado em novembro de 2013, está disposto que, preferencialmente, a região escoteira deverá adotar o lenço da União dos Escoteiros do Brasil para ser usado por todos os escotistas e dirigentes a seu serviço. B. Que na regra 165, inciso 2 do Princípios, Organização e Regras, editado em novembro de 2013, abre aspas, é recomendado que os integrantes das diretorias regionais utilizem o lenço da União dos Escoteiros do Brasil. Uma vez adotado o lenço da União, fica abolido o lenço da região escoteira, fecha aspas. C. Que é de competência da diretoria regional, abre aspas, organizar, dirigir e fiscalizar a prática do escotismo em todo o estado de São Paulo, fecha aspas, conforme disposto no artigo 14º, inciso 12º, do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, região de São Paulo. D. Que é preciso normatizar o uso dos lenços pelos escotistas, dirigentes e profissionais escoteiros a serviço da região escoteira de São Paulo. D. Que é preciso, que a adoção do lenço da União dos Escoteiros do Brasil pelos escotistas, dirigentes e profissionais escoteiros a serviço da região escoteira de São Paulo demonstra o espírito da unidade dos escoteiros do Brasil no cumprimento da missão, apesar das suas características locais e regionais. Sendo assim, a diretoria regional, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e Regulamento da União dos Escoteiros do Brasil, região de São Paulo, resolve, em seu artigo 1º, fica abolido o lenço regional disposto na Resolução Regional 03 de 2014 e revogados todos os efeitos dessa resolução. Artigo 2º. Profissionais escoteiros e escotistas e dirigentes a serviço da região escoteira de São Paulo, quando no exercício do cargo de titular ou adjunto como diretores regionais, coordenadores regionais, assessores regionais, assistentes regionais, membros de comissões e núcleos regionais, comissários distritais, deverão fazer o uso do lenço da União dos Escoteiros do Brasil e do distintivo de direção regional, nas condições descritas na regra 164, inciso 1,
e na regra 167, inciso 2, do Princípios, Organização e Regras, editado em novembro de 2013. Parágrafo único. Escotistas e dirigentes a serviço da região escoteira de São Paulo que, quando no exercício do cargo não puderem fazer o uso do lenço da União dos Escoteiros do Brasil, de acordo com o disposto no caput, deverão fazer o uso do lenço da sua unidade local a qual estão vinculados, desde que não seja concomitante ao uso do distintivo de direção regional, conforme estabelecido na regra 163, inciso 1, e na regra 167, inciso 2, do Princípio, Organizações e Regras, editado em novembro de 2013. Artigo 3. Fica estabelecido um período de transição de 30 dias a contar da data de publicação oficial da presente resolução para a substituição do uso do lenço regional pelo lenço da União dos Escoteiros do Brasil pelos escotistas, dirigentes e profissionais escoteiros quando a serviço da região escoteira de São Paulo. E quarto, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação oficial e revoga as disposições em contrário. São Paulo, 30 de julho de 2017, Diretoria Regional Escoteiros do Brasil, região de São Paulo. Então agora, nosso presidente, representando a diretoria regional, vai fazer a assinatura da resolução para que seja oficializado então. Jabes, você... Antes até de fazer a troca, eu não sei se o... Tiago, vocês conseguiram colocar os lenços que a gente tem lá em cima? Nós vamos fazer um painel com os lenços que foram usados pela região escoteira, que vai ficar exposto na diretoria regional, lá no escritório da diretoria regional. E nós gostaríamos da contribuição de vocês, porque nós não temos o relato de todos os lenços que foram usados na região de São Paulo. Então, aqueles que têm essa informação ou têm conhecimento, lá na mesa, lá no fundo, onde estão os lenços que a gente conseguiu resgatar, ou aqueles até que têm esse lenço em casa. Eu sei que o Jonathan me confidenciou que ele tem um lenço que foi usado pela região escoteira lá no passado, 20, 30 anos atrás, para que nos ajude a contar essa história e a que a gente possa deixar esse painel montado lá na região escoteira. Bom, vamos fazer a troca. Jabes, eu vou pedir a gentileza do chefe Lívio, diretor de Relações Institucionais, que trabalha com o nível nacional, esteja aqui conosco também. E vou pedir para os dois representantes, então, fazerem a nossa troca, tudo bem? É uma troca simbólica e que dá o start à nossa resolução. Agora tem um monte de gente comenta, nacional. Que problema é Vou comprar um mais pra frente, só pra guardar na minha coleção. Esse daí? Ele não tá caro, tá R$40. Não achei caro. Se não me engano, tá 35. Da diversidade que a gente pode viver da equipe Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um pequeno gesto que já foi percebido lá na Assembleia Nacional desse ano, quando a região de São Paulo, os delegados de São Paulo foram participar com o lenço dos escoteiros do Brasil. E esse ato que hoje a diretoria faz, na verdade os escoteiros aqui de São Paulo fazem, é muito importante para a nossa instituição.
A gente vem trabalhando muito, e várias gerações vêm trabalhando, para criar essa grande instituição, essa grande união dos escoteiros do Brasil. E esse é mais um gesto da região, da maior região, da região que mais representa, em termos de quantidade, os escoteiros do Brasil. É um gesto muito importante para essa unidade. Eu acredito que isso vai ter um efeito muito importante nas nossas ações daqui para o futuro. Eu queria, então, convidar todos os escoteiros do Brasil, aqui de São Paulo, para uma palma escoteira para a diretoria por essa ação. 1, 2, 3. Jabs, e em nome dos escoteiros do Brasil também, gostaria de agradecer a sua pessoa, mas aí em nome de em relação a toda a diretoria, por esse gesto. Eu acredito que essa parceria que sempre teve a região de São Paulo com todos os escoteiros do Brasil vai ser muito importante e agora vai ficar muito maior e mais representativa. Parabéns. Não? Bom dia a todos. Eu vou fazer nesse momento uma entrega simbólica ao nosso diretor-presidente, o chefe Jabs, mas eu gostaria de contar uma pequena história, bem curta. O Jamboree 2018 em Barretos, essa é a quarta grande atividade que nós fazemos no parque. A primeira, que não sei se tem gente aqui, o ARP 90, tem até musiquinha, né? Tem um monte de gente que estava lá. Aí depois foi tão bom, foi feito na marra, a programação foi feita pelo correio, porque nós não tínhamos computador, não tínhamos nada, e deu tudo certinho. Aí, depois 4 anos para frente, nós fizemos o AIP. Já foi feito com mais folga, porque nós já conhecíamos o campo. O Barretos, em 1990, foi uma aventura. Se não fosse o pessoal da COI ajudar a gente, o pessoal de Araraquara, o falecido Torquato, o tio. Então nós fizemos uma atividade que ficou na história. Quem foi, sabe como foi bom. E depois, em 2014, nós fizemos um acampamento do centenário, que foi um acampamento diferente, porque era um acampamento para todos os ramos, desde o Lobinho até os pioneiros. Nós tivemos 250 pioneiros participando desse evento. E os pioneiros e os sêniores deixaram uma lembrança muito boa lá em Barretos. Se for possível, durante o Jamboree, eu gostaria que vocês conhecessem o fruto plantado pelos pioneiros e pelos sêniores. A cidade de Barretos agradece muito pelo que eles fizeram. E a cidade tem um carinho grande por nós. Então agora eu vou fazer pegar para o chefe Jabs uma pequena lembrança. A partir de hoje, Jabs é o embaixador do Jamboree 2018. A embalagem foi comprada em Santos, pela qualidade, né? É do mar. É uma homenagem simples, mas ele é o nosso embaixador, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. A gente pede que São Paulo realmente esteja presente nesse evento. Esse evento foi construído durante o nosso acampamento centenário. Nós tivemos um projeto, o escritório regional se debruçou sobre o projeto, passamos na frente de todas as regiões e ganhamos com muito mérito a honra de sediar o Jamboree. Eu agradeço a todos, espero que o Jabs, como meu amigo, o Jabs esteve comigo no encerramento. E nós dois choramos muito lá. E nos comprometemos, em 2018, estarmos juntos e fazermos o maior Jamboree brasileiro. Obrigado. Uma salva de palmas a eles. Eu peço também, já que nós estamos abraçados com a presença, representante do Conselho de Administração Nacional, o chefe Inácio, por favor, aqui com a gente. Chefe. E aí, Inácio?
É importante estar aqui reunido, o Adriano ainda acabou não chegando, mas é importante mostrar e deixar bastante evidenciado que a diretoria de São Paulo, junto com a diretoria executiva nacional e junto com o Conselho de Administração Nacional, está fazendo um trabalho em conjunto para o movimento escoteiro do Brasil. Nós não podemos ter a falsa modéstia de nos abdicar da posição que ocupamos dentro do cenário nacional dos escoteiros do Brasil. A região de São Paulo, ela tem uma importância muito grande, não só pelo seu tamanho, mas pela qualidade do escotismo que a gente pratica aqui. Então, por isso, a gente também precisa estender a mão para as outras regiões escoteiras e para a administração nacional, para realmente ajudar a administrar os escoteiros do Brasil. Chegar aos 200 mil é um número para todo o Brasil, não é só da região de São Paulo. Então a gente precisa ajudar. Não é assim quando a gente ensina para os jovens escoteiros e também quando a gente recebe a nossa IEM, que a gente sempre fala, a partir de agora começa o nosso trabalho. A gente tem que ajudar quem realmente precisa. A região de São Paulo, graças a Deus, está indo muito bem. Mas a gente também precisa que os escoteiros andem muito bem. A gente precisa fazer com que isso realmente seja um movimento e que a gente seja a união dos escoteiros do Brasil. O ato é simbólico, mas ele é muito representativo para todos nós. Então, eu agradeço muito a parceria da diretoria executiva, a parceria do CAN, onde todos os direcionamentos que a região de São Paulo vem fazendo, sendo ouvida e está sendo tratados os assuntos lá dentro da diretoria. Isso é muito importante. Isso é reflexo que a gente tem uma harmonia e o trabalho está sendo feito em conjunto. Então, eu agradeço a vocês, muito obrigado de coração. Okay? Então, para o próximo informe, eu gostaria de convidar aqui o diretor regional de gestão de adultos, chefe Ricardo Rodrigues, para fazer um breve informe de uma resolução que será publicada ainda essa semana, a resolução 06.